Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Terrones e meu grupo vai apresentar o seminário 2, que é o Princípios Processuais e Garantias do Devido Processo Legal. Tudo isso aplicado no campo do direito processual penal. Por ordem de fala, nós temos primeiro a Heloísa, depois o Felipe, em seguida o Daniel e por último a Ana. Depois eu volto. Bom, os princípios são extremamente importantes dentro do ordenamento jurídico brasileiro, funcionam inclusive como uma fonte de direito. Eles moldaram, continuam moldando o direito material e o direito formal processual, tanto na elaboração das leis quanto na sua aplicação. Eles têm o objetivo primordial de tornar o sistema jurídico brasileiro menos moroso e mais justo, garantindo um acesso à justiça a toda a população e os interesses públicos do Estado. Entretanto, por uma diversidade de motivos, como burocracia, etc., esses princípios nem sempre conseguem cumprir o seu papel. Então, nesse trabalho, a gente vai primeiro apresentar os princípios, fazer uma descrição do seu significado e das suas pretensões, para depois falar um pouco sobre os obstáculos que temos a garantia do devido processo legal. Então, agora eu passo a palavra para a Elo e eu espero que vocês gostem. Olá a todos, meu nome é Heloísa e eu irei falar sobre alguns princípios agora. E o primeiro princípio a ser abordado é o da igualdade. Ele está previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal e expressa que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. E todos significa todos aqueles residentes no Brasil, inclusive os estrangeiros. Este princípio garante que as pessoas tenham as mesmas oportunidades na sociedade, inclusive perante o juízo, o que é muito importante para a matéria que a gente está estudando. Ele garante a isonomia de tratamento sem qualquer tipo de discriminação, ou seja, como gênero, raça, orientação sexual, condição social, religião também, etc. Assim, nós conseguimos verificar que esse princípio é a base do Estado democrático de direito, uma vez que garante direitos e deveres idênticos a todos, né? Garantindo um tratamento digno e também o respeito à individualidade de cada pessoa. Vale destacar que esse princípio é essencial para o processo penal, para que seja garantido o tratamento justo e imparcial ao réu. E, por exemplo, não podendo o juiz deixar interferir pelas características físicas ou questões pessoais do réu, como ele é religião e tudo mais. Então, esse princípio garante que tanto a acusação quanto a defesa tenham as mesmas oportunidades, podendo as duas apresentar as suas argumentações, produzirem as suas provas e tudo mais. Ele também atua, esse princípio, na forma em que a pena é aplicada, tendo em vista que ela tem que ser calculada e aplicada de acordo com o crime que o réu cometeu, não podendo incriminá-lo por uma outra conduta ou pressupor coisas a partir da sua religião, sexo, questões, características pessoais. Bom, aqui no slide a gente consegue ver que também tem o termo tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais. O que isso quer dizer? Que os desiguais, eles não terão as mesmas oportunidades que os iguais, obviamente. Então, nós devemos tratar os desiguais como desiguais para colocá-los em pé de igualdade aos iguais. Como, por exemplo, quando o juiz designa a defensoria pública para o réu, para que ele possa ter os mesmos poderes de argumentação do que a acusação, porque o réu sozinho não vai saber quais são os seus direitos de fato. Então, com a defensoria pública, ele vai conseguir se defender e porque também ele não tem condições de bancar um advogado, por exemplo. Esse foi o princípio da igualdade, iremos para o próximo. O segundo princípio, também muito importante, é o princípio da legalidade. Ele está previsto no artigo 5º também da Constituição Federal, só que no inciso 2. E ele tem a seguinte expressão, né? Ninguém deve fazer ou deixar em fazer algo senão em virtude de lei.
Ou seja, as atividades das pessoas devem ser feitas de acordo com a lei, seja ela constitucional ou infraconstitucional. Não só as pessoas, mas o Estado também está subordinado à lei. Então, um exemplo disso é o direito do réu de ficar calado e não criar provas contra si mesmo. E esse direito do réu não pode ser usado contra ele. Ou seja, se o réu escolher não falar, não depor, isso não pode ser usado, tipo, o réu não falou, então presume-se culpado. Não, tá? Não pode ser usado contra ele. Enfim, esse princípio é muito importante no direito penal e processual. A gente consegue observar isso, porque as condutas, elas só poderão ser criminalizadas quando houver uma lei anterior que as defina. Pois, caso contrário, se eu for definida pela lei, o Estado poderá punir essa pessoa. No âmbito processual, a gente consegue observar que, por exemplo, o MP, Ministério Público, só poderá oferecer uma denúncia se houver indícios de que aquela pessoa é culpada por determinado crime previsto em lei. Ou então, na produção de provas. Esse princípio garante que as provas sejam produzidas de forma harmônica, sem qualquer arbitrariedade, sem qualquer ilegalidade. E garante também a presunção de inocência, o direito ao contraditório. Tudo isso está incluso nesse princípio da legalidade. Então, a gente consegue concluir que o princípio assegura que o Estado não incrimine as pessoas e aplique sanções de forma efetiva e não de forma arbitrária ou discriminatória, enfim. E isso mantém a segurança jurídica. Caso não houvesse esse princípio, assim como o anterior também, o princípio da igualdade, seria como no passado, onde a culpa era presumida e não a inocência, como é atualmente. Entendido esse princípio, vamos para o próximo. Bom, outro princípio que deve ser destacado é o da inafastabilidade da apreciação judicial. Também previsto no artigo 5º da Constituição, no inciso 35, ele expressa que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, o Poder Judiciário ele possui o monopólio da jurisdição brasileira, ele tendo o poder de julgar as demandas da sociedade. Da mesma forma, todo aquele que se sente lesado ou ameaçado ao seu direito tem o direito de ingressar ao judiciário, o que nós chamamos de acesso à justiça. Então, a partir disso, o judiciário ele não pode deixar de julgar a demanda levada até ele, porque só ele tem esse poder de julgar. Então, ele possui esse monopólio da jurisdição que é levada a ele e ele tem esse poder. Este princípio é muito, muito importante para o processo penal mesmo, mais do que para o processo civil, por exemplo. Porque no processo penal, o Estado só poderá incriminar a pessoa se houver um processo judicial contra aquela pessoa. Diferente do processo civil, por exemplo, em que existem outras formas de resolução de conflitos, como a mediação, conciliação, arbitragem e tudo mais. Esse princípio é bem curtinho mesmo, vamos ao próximo. Outro princípio constitucional que deve ser observado é o da segurança jurídica, também previsto no artigo 5º da Constituição, no inciso 36, e ele expressa que a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Este princípio ele garante a previsibilidade e a estabilidade das normas e a relação entre as pessoas e o Estado. Assim, as pessoas elas têm direito à estabilidade das normas jurídicas e, principalmente, à proteção do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito. Então, o direito adquirido é aquele que a pessoa já havia adquirido de forma pré-existente, tá? Quando, por exemplo, um crime que é imputado ao réu já prescreveu. Não pode o MP, depois de anos, querer imputar aquele crime àquela pessoa, sendo que ele não tomou nenhuma atitude anteriormente. Então, a partir daquele momento que prescreveu o crime, é um direito adquirido da pessoa. E, da mesma forma, por exemplo, o ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é aquele que a pessoa cometeu um crime, por exemplo, o furto. Quando a pessoa já está com a posse do objeto, o crime se consuma ali. Não tem como, então,
deve ser aplicada ao furto a lei vigente à época daquele crime, e não uma lei posterior, por exemplo, porque o crime já havia consumado naquele momento, então nós temos um ato jurídico perfeito. A coisa julgada, que também é protegida pela segurança jurídica, desculpa, é aquela que já houve decisão judicial e já transitou em julgado. Ou seja, não pode ser imputado ao réu um novo fato. Por exemplo, o réu ele já foi absolvido por um crime imputado a ele, só que posteriormente foram produzidas novas provas, conseguiram imagens de segurança, enfim, que poderiam ser imputadas ao réu. Só que como já houve decisão transitada de julgado, aquilo não pode ser julgado novamente. Então a segurança jurídica é isso, ela traz essas várias proteções ao réu, né, no processo penal. E, bom, ele também garante, né, que os acusados sejam julgados de acordo com a lei e com os princípios. E o que vai fazer com que o processo seja imparcial e justo, garantindo direito ao contraditório, ampla defesa e tornando o resultado previsível. Porque, por exemplo, a segurança jurídica garante que o réu, sabendo o que ele fez, saiba o pior resultado possível também e o melhor resultado possível também, da mesma forma. Então, se o juiz toma uma decisão infundada, em que ninguém esperava por aquilo, literalmente, não houve segurança jurídica nesse caso. Então, a segurança jurídica vai garantir que seja aplicada a pena de fato, que o réu merece, de acordo com a lei e que possa ser previsível. Entendido esse princípio, vamos ao próximo. Então, outro princípio que nós veremos aqui é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio não tem previsão legal, o que o torna um princípio implícito. Então, ele traz a ideia de que o interesse coletivo sempre prevalecerá sobre o interesse privado. Ou seja, a gente não pode deixar uma questão em que envolva toda a sociedade de lado para poder atender o interesse de uma única pessoa. E o que a gente pode trazer disso para o processo penal? É que esse princípio ele decorre também do princípio da obrigatoriedade, estabelecendo que os órgãos eles são responsáveis pela persecução penal, né? Como a gente vê aqui no slide, não podendo dispor da investigação ou do processo penal. Bom, o que isso quer dizer? Por exemplo, quando uma pessoa é afetada, a pessoa é lesada, o autor do fato, por exemplo, cometeu um crime de roubo. A partir desse momento, não é só a pessoa lesada que foi atingida, mas sim toda a sociedade. Porque aquela pessoa se tornou uma ameaça para todo mundo. Então, a gente vê aí que o Estado não pode deixar de punir essa pessoa porque afetou não só a pessoa lesada, mas sim toda a coletividade. Por isso, por exemplo, que a autoridade policial não pode se negar a proceder às investigações preliminares, ou então o MP também não pode desistir de uma ação pública incondicionada, por exemplo. Isso faz até a gente pensar a diferença entre ação pública e ação privada. Porque a ação privada são aquelas em que a pessoa é afetada diretamente, né? Como calúnia, essas coisas. A pessoa foi afetada de forma direta. Enquanto outros crimes, como furto, roubo, homicídio, essas coisas podem ser uma ameaça para toda a sociedade, por isso elas devem ser punidas de forma mais severa, não podendo o Estado deixar de punir aquela pessoa. Entendido esse princípio, vamos ao próximo. Outro princípio, também mencionado aqui, é o princípio da motivação das decisões, que está previsto no artigo 93 da Constituição, no inciso 9, e também no artigo 381 do Código de Processo Penal, em que prevê o que deve conter na sentença judicial. Esse princípio impõe aos juízes e aos tribunais o dever de fundamentar as suas decisões, com base em argumentos válidos e consistentes, ou seja, eles devem indicar quais argumentos, quais provas eles se basearam para tomar aquela decisão, mencionar legislação, jurisprudência, os fatos, né, em si, apresentando o que de fato motivou o juiz a chegar naquela conclusão. Porque esse princípio garante, então, que as decisões não sejam tomadas de forma infundada, garantindo também um tratamento correto do juiz, imparcial,
O que a gente pode retomar do princípio da igualdade, por exemplo, em que aqui que vai auxiliar, porque se o juiz tomar uma decisão imotivada, a gente pode falar que não teve tanta igualdade ali, ou até mesmo a legalidade. Enfim, todos os princípios se conversam, né? Eles são todos interligados, e a gente consegue ver isso muito bem. Então, o que acontece? A fundamentação, ela irá garantir também que as partes possam recorrer daquela decisão do juiz. Porque, por exemplo, se eu sei o porquê que o juiz tomou aquela decisão, eu vou poder imputar aquela decisão. Vou falar, olha só, não foi bem isso. E sim, poder interpor um recurso que faça sentido em cima daquela decisão do juiz. Então, essa decisão, essa motivação irá garantir a transparência da decisão do juiz, como deixei bem claro. É isso. Vamos para o próximo princípio. Bom, o último princípio que eu irei mencionar aqui é sobre o princípio do juiz natural. Esse princípio também é previsto constitucionalmente no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 53. E o dispositivo legal expressa que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Bom, isso quer dizer que somente o juiz competente por aquele caso pode julgar aquele caso concreto. Ficou um pouco confuso, mas vamos lá. Por exemplo, na Constituição diz quem deve ser julgado na Justiça Federal, quem deve ser julgado pela Justiça do Trabalho, quem tem foro privilegiado, quem não tem. Enfim, são essas questões. Então, já tem pré-estabelecido na Constituição quem vai ser julgado por qual órgão. Então, esse princípio garante que cada pessoa seja julgada pelo órgão competente previsto na Constituição ou em leis infraconstitucionais também. Então, vamos supor, esse princípio também garante que a existência de um juízo seja anterior ao fato concreto. Por exemplo, eu cometi um crime de homicídio. Vamos supor que não existe tribunal do júri ainda. Então, eu, sendo uma pessoa comum, não existindo tribunal do júri, eu seria julgada por uma vara criminal comum. Só que como nós temos o tribunal do júri, eu irei ser julgada pelo tribunal do júri. Então, não pode ocorrer o fato primeiro para depois ser criado o tribunal e julgar aquele caso. O tribunal ou a vara deve ser pré-existente ao caso. Isso também conversa com o princípio da segurança jurídica, né? Em que torna o fato previsível. Previsibilidade no quê? Na decisão, previsibilidade por qual juízo irá me julgar. Então, o juiz natural traz esse conceito para a gente. Com isso, eu encerro a minha fala e passo a fala para o Felipe. O princípio do contraditório e da ampla defesa, eles geralmente são entendidos como sinônimos, ou seja, eles geralmente são entendidos como pertencentes a uma mesma definição. No entanto, apesar de eles pertencerem tecnicamente ao mesmo campo jurídico, ou seja, de ser um princípio que garante um direito, um princípio que tecnicamente é vital para o processo, eles existem de formas extensivas, ou seja, existe contraditório e complementa-se um ao outro com a ampla defesa. O princípio do contraditório, ele é basicamente a possibilidade de a pessoa poder contradizer aquilo que foi alegado a ela, até porque ninguém pode sofrer os efeitos e ninguém pode ser imputado sem ter uma conduta ativa no processo, sem ser parte do processo da qual provém aquela sentença ou aquela imputação. Então, ela pode e deve requerer a todos os meios de defesa e provas possíveis. E aí, no campo das provas é que entra o contraditório e complementa-se com a ampla defesa. A ampla defesa, ela é basicamente a possibilidade de você pegar todos os meios de provas que você possui, ou então aqueles que você quer que seja produzido, caso não seja você a parte que deve produzir, você pode requerer, mas a questão aqui da ampla defesa é você ter a amplitude
de poder requerer direitos da forma mais completa possível, ou seja, seria uma defesa completa e uma defesa técnica. Aqui, tecnicamente, você usaria de dispositivos legais, de um advogado, até porque em processo penal é obrigatório. Então, esses dois princípios, além de serem extensivos, eles derivam de um outro princípio que é basilar, ou seja, é a isonomia das armas. O que significa? A possibilidade das pessoas se combaterem de uma forma justa, honesta e muito possivelmente, e o que é desejado é a efetuação da máxima defesa, da máxima acusação, assim tendo um processo mais complexo, mais amplo e mais completo. O princípio da publicidade ele é bem basilar para o direito. Ele tecnicamente prevê que os atos do Estado serão publicados. Isso acontece porque, como a gente sabe, ele é um órgão, o Estado ele é um prestador do serviço à população, ou seja, ele está à mercê da população. Logo, os seus atos eles também devem ser públicos. As pessoas, a população em si, ela tem o direito de conhecimento do porquê o Estado está adotando determinada conduta, ou porquê aquela conduta deve ser adotada. E aí isso se torna ainda mais importante e mais interessante num processo penal, porque quem está sendo acusado ele tem o direito de saber sobre o que, como a gente já viu no slide passado, e também sobre em que fase, o que está acontecendo, quais são as fases do processo, ou então quais são as medidas cabíveis dentro desse processo, o que será realizado. E aí o que destoa um pouco no processo penal é a parte da publicidade geral e da publicidade especial. A geral é aquela que a gente já conhece, ou seja, é a praxe. Tudo, via de regra, deverá ser publicado. Por quê? Porque o Estado ele é público, ele serve à população. Agora, a publicidade especial, ela entra num sentido de proteção, mas não até do coletivo, porque o Estado ele está agindo em prol do coletivo. Então, essa publicidade especial seria, pelo entendimento majoritário, uma constrição da publicidade de um determinado tempo, não é infinito, para que seja garantido a licitude ou até o melhor desempenho do Estado em determinado ato. O que significa? Que para o Estado ele cumprir determinada demanda, é mais benéfico que ele não seja publicado de imediato. Uma investigação, por exemplo, ou no inquérito policial, muitas vezes os atos são publicados depois e sem contar os sigilos necessários para proteger o bem-estar das pessoas, ou então o direito do indivíduo, enfim. Mas, basicamente, o que realmente importa no processo penal da publicidade é saber sobre a geral e a especial. Muito mais a especial, porque a especial é algo extraordinário, não é a praxe da publicidade do Estado. O princípio da razoável duração no processo ele é um princípio de bem simples compreensão. Mas o que acontece é que nem sempre ele se executa de forma simples, ou seja, ele não se efetiva no campo real e jurídico de forma tão simples. Até porque um princípio ele idealiza uma conduta que deve ser adotada, mas não necessariamente ela se efetiva. Uma frase que define bem esse princípio, que eu gosto muito, é a do Rui Barbosa. E ela diz que uma justiça tardia não passa de uma injustiça qualificada. O que significa? Que tecnicamente esse princípio ele só visa buscar uma resposta jurisdicional em um tempo razoável. Ainda mais quando a gente fala de um processo penal em que as penas podem ser mais graves, né? Não é só uma multa, a pessoa pode até sofrer uma constrição da liberdade. A gente tem que pensar que a razoável duração do processo é um princípio fundamental para o processo penal ser não lícito, mas ele ser célebre, né? Então, a repressão ao delito que o Estado pratica, tanto como uma proteção ao indivíduo que sofreu, ou então ao bem que sofreu aquele delito, essa resposta ser rápida, ter um tempo razoável, é uma conduta que vai gerar muitos benefícios, tanto para a parte acusada, se ela for inocente, como também para a proteção do direito daquele que deve ser protegido, né?
E ele é tão fundamental, tão importante no campo jurídico, que a emenda constitucional número 45, ela tornou esse princípio o status de um direito fundamental. O reconhecimento do júri popular, ele vem da história. Ele não se iniciou com a Constituição Federal e muito menos com o Código de Processo Penal. Antigamente, eles pensavam que o mais justo e oportuno a ser feito era dar poder ao povo, mas não só isso, garantir que a pessoa julgada, ela também fosse julgada por seus semelhantes. E aí, com a instituição desse tipo de julgamento no sistema jurídico brasileiro, não faltam críticas. Por quê? Porque os jurados, eles nem sempre, e até dificilmente, eles são dotados de um conhecimento jurídico. Ou seja, a crítica basicamente reflete uma necessidade, assim, né, de acordo com alguns doutrinadores, de entender o delito para que você possa julgá-lo. Mas a instituição desse reconhecimento do júri, ele vem também da necessidade de aquela pessoa acusada poder defender as pessoas, aquelas que a rodeiam, né, os seus semelhantes, de que aquele ato não ocorreu daquela forma. Até porque no reconhecimento do júri popular no sistema brasileiro, eles só são aplicados aos casos em que tem dolo e atentado contra a vida. E aí, dentro desse júri popular, tem algumas garantias que estão na Constituição Federal, como, por exemplo, a plenitude da defesa, o sigilo das votações, até para não sofrer perseguição depois, né, daquela votação, e também para que não ocorra uma certa manipulação ali, tanto é que os jurados eles ficam resguardados, eles não ficam em plena circulação até o júri, né, chegar a um consenso, porque senão eles poderiam sofrer influências dos seus tecnicamente semelhantes, né? Também há um fato importante que destoa até do comum, né, do legislativo e do executivo, né, do judiciário em si, que é a soberania dos vereditos. Ou seja, algo que foi decidido no júri não poderá, via de regra, ser reformulado. Aquela decisão é, via de regra, a lei. Aquilo ali foi decidido, aquele caso concreto, e será executado. Olá, boa tarde. Vamos agora então falar do princípio do estado de inocência. Também conhecido como presunção de inocência, esse princípio assegura todo indivíduo acusado de um crime o direito de ser considerado inocente até que seja provada sua culpa por meio de um julgamento justo e imparcial. É um princípio previsto na Constituição e nos tratados internacionais de direitos humanos, sendo considerado um direito fundamental que visa proteger a liberdade individual e garantir a justiça no processo penal. É um princípio essencial numa sociedade justa e democrática como entendemos hoje. E impõe à acusação sempre o ônus de provar a culpa do réu, além de qualquer dúvida razoável, além de garantir que a defesa tenha o direito de apresentar suas provas e argumentos. Assim, o ônus da prova cabe sempre ao Ministério Público, que deve apresentar evidências concretas e imparciais para condenar o réu, atestando que o processo penal seja sempre conduzido de forma equitativa para todas as partes envolvidas. Este ônus ele não pode ser invertido, uma vez que isso inverteria a lógica da garantia processual e colocaria em risco o bem jurídico da liberdade de locomoção do réu. Por fim, a prisão cautelar ela aparece no processo como uma medida de natureza excepcional, somente podendo ser adotada em situações específicas, quando houver risco de fuga do acusado, de ameaça à ordem pública ou quando for necessário para a garantia de instrução criminal, tendo como objetivo garantir a segurança do processo. Vale ressaltar que a prisão cautelar ela não pode ser utilizada de forma indiscriminada, devendo ser sempre fundamentada em provas concretas e imparciais, e que sempre indúbio pro réu. Se houver qualquer dúvida sobre a culpa do réu durante o processo penal, esse deve ser considerado inocente, tendo em vista que nenhuma pessoa pode ser condenada sem provas concretas, sem um amplo direito à defesa e um julgamento justo. Vamos agora então falar do princípio da vedação a reformácio impérios, esse previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal. Tal princípio proíbe que a situação do réu possa ser agravada quando este recorrer da sentença. Ou seja, o tribunal está impossibilitado de piorar sua situação ao reformar a decisão impugnada. Isso garante que o réu não seja prejudicado pelo ato de recorrer,
e que as decisões sejam tomadas sempre de forma justa e equitativa. É um elemento, portanto, da ampla defesa e do contraditório, que contribui para evitar abusos e excessos por parte do Estado, em proteção aos direitos e garantias individuais. Integra, portanto, a ordem pública interna brasileira e se relaciona com o devido processo penal porque assegura o direito de recorrer do réu contra uma decisão desfavorável, sem que esse corra o risco de suportar um agravamento de sua situação. Por sua vez, o princípio da oralidade no processo penal é uma das garantias fundamentais do julgamento justo. Estabelece que as alegações e manifestações das partes devem ser realizadas oralmente em audiência perante o juiz ou tribunal que estiver julgando o processo, principalmente no que diz respeito à produção probatória. Significa, portanto, que as partes poderão se expressar diretamente diante do magistrado, apresentando suas teses e argumentos de forma mais clara e precisa. Assim, tem como objetivo garantir a efetividade do contraditório e da ampla defesa, além de garantir uma melhor compreensão e avaliação dos fatos que estão sendo discutidos no processo. Assim, permite que as partes terão oportunidade de apresentar suas versões dos fatos e argumentos jurídicos, de forma a evitar erros de interpretação. Tal princípio é composto de 3 elementos. Primeiro, a imediatidade. Essa se traduz na necessidade do juiz que presidiu a instrução da causa realizar o julgamento, devendo ouvir as alegações e manifestações das partes. Para tanto, deve estar presente fisicamente na audiência para presenciar as declarações das partes e garantir assim uma melhor compreensão dos fatos e argumentos apresentados. Temos também o elemento da concentração, que é o fato de que as alegações e manifestações das partes deverão ser apresentadas numa única audiência, evitando uma dispersão prolongada do processo. É um elemento que contribui para a efetividade e celeridade do processo penal, além de garantir a presença das partes e uma melhor compreensão dos fatos e argumentos apresentados pelo juiz no tribunal. A concentração é importante para evitar a perda de provas e depoimentos, tornando o processo mais justo e equitativo. Por fim, temos a livre apreciação das provas, que é a autonomia do juiz ou do tribunal de avaliar e julgar as provas apresentadas pelas partes. Ou seja, o magistrado é livre para analisar as provas de acordo com a sua convicção, embora tenha sempre de que fundamentar suas decisões de forma coerente e clara. É um elemento importante para garantir uma decisão justa e imparcial baseada nos fatos apresentados, pois não está restrito a regras estritas e formais de admissão de provas, sendo também fundamental para a busca da verdade material no processo penal. O princípio da legalidade se refere ao fato de que todas as ações do Estado, incluindo a persecução penal, devem estar previamente previstas e reguladas por lei. Ou seja, o processo penal deve obedecer rigorosamente às normas e leis, garantindo o amplo acesso à justiça dos indivíduos perseguidos e a proteção contra o uso indevido do poder estatal. Dessa forma, todas as ações do Estado devem ser baseadas na legalidade, sem quaisquer violações aos direitos e garantias dos acusados ou das vítimas. Quanto ao Ministério Público, este deve sempre atuar de acordo com a lei, promovendo em coerência com este princípio a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis para a busca da justiça. Assim, não pode agir de forma arbitrária ou abusando de seu poder, devendo sempre fundamentar suas decisões em dados concretos e objetivos. Esse princípio, então, ele se subdivide em 3 esferas. Primeiramente, a gente fala da obrigatoriedade relativa, que diz o quê? O Estado ele tem o dever de punir aqueles que cometem os crimes. Tudo bem. Mas essa punição ela deve ocorrer sempre dentro dos limites legais e com respeito a todas as garantias fundamentais das partes envolvidas. Além disso, a gente tem a questão da indisponibilidade. Os direitos fundamentais e garantias processuais eles não podem ser negociados ou renunciados pelas partes envolvidas. Neste viés, também é impossibilitado que o Ministério Público desista da ação penal, uma vez que este tem a responsabilidade de defender os interesses da sociedade como um todo e garantir que a lei seja cumprida, não podendo renunciar à sua atribuição de promover a ação penal quando houver elementos que indiquem a prática de um crime. E por fim temos a questão da indivisibilidade. Esse elemento, na verdade, ele dizia respeito inicialmente às ações penais de natureza privada, mas hoje em dia
Há uma interpretação doutrinária que quer estender também esse elemento para as ações penais públicas. A indivisibilidade, ela determina que o ofendido ele deve ajuizar ação penal contra todos os agressores que cometeram delito, evitando que ele possa escolher uma pessoa a ser perseguida. Nesse contexto, estendendo também para o âmbito da ação penal pública, o MP deve velar por este elemento. Também tem natureza principiológica no âmbito do processo penal a identidade física do juiz. Essa é uma garantia processual que estabelece que o mesmo juiz que participou da instrução, conduziu audiências e recebeu as provas, deve ser aquele que vai proferir a sentença final do caso. Isso se dá porque somente aquele que participou de todas as etapas do processo pode ter um conhecimento completo e amplo do caso em questão, garantindo uma decisão mais justa e fundamentada. É um princípio que foi incluído no parágrafo 2º do artigo 399 do CPP, pela Lei 11.719 de 2008, em respeito a emendácio e mutácio libelli, e é uma das principais garantias do devido processo legal. Tal princípio tem origem na tradição jurídica romana e é considerado uma das principais conquistas dos Estados de Direito, sendo fundamental para prevenir decisões arbitrárias e assegurar a imparcialidade do julgamento. O último ponto que eu vou abordar é o princípio da eventualidade ou da preclusão. Esse princípio estabelece que as partes devem apresentar todas as suas alegações e provas dentro dos prazos estabelecidos pelo processo penal. Tais prazos são determinados para que o processo seja conduzido de forma eficiente e justa, bem como para garantir que as partes tenham tempo suficiente para preparar as suas defesas. Uma vez que um prazo tenha expirado, as partes não podem mais modificar ou acrescentar suas alegações ou provas. Isso significa que se alguma parte perde o prazo para exercer um ato jurídico, ela não pode mais fazê-lo posteriormente, o que pode prejudicar a sua situação no processo. É por isso que o cumprimento dos prazos é de suma importância no processo penal, uma vez que este não se torna nulo com a perda dos mesmos por uma das partes. Eu passo agora a palavra para minha querida colega Ana Casagrande. Um beijo. Oi, eu me chamo Ana e eu vou começar falando do princípio da economia processual. Esse princípio estabelece que o processo deve ser conduzido de maneira que evite que atos desnecessários ou repetitivos sejam realizados, mas sem que a qualidade e a imparcialidade do processo sejam comprometidas. O objetivo dessa forma de conduzir o processo é evitar que os recursos sejam desperdiçados, bem como evitar que o decorrer do processo leve mais tempo do que necessário, buscando que a prestação jurisdicional se dê de forma célere, eficiente e justa, e evitando burocracia e gastos desnecessários. No âmbito do processo penal, a gente precisa ter ainda mais atenção à aplicação consciente desse princípio, levando em consideração que muitas vezes estamos lidando com casos sensíveis cujos resultados podem ser a privação de liberdade de um indivíduo. Nesse sentido, existe uma clara concorrência entre a celeridade processual e o respeito aos direitos fundamentais do acusado, de forma que a economia processual deve ser buscada sem que o direito de defesa e a produção de provas necessárias sejam afetados, com muita cautela. É importante mencionar que, com a evolução da tecnologia e principalmente após a pandemia, que intensificou o uso de meios alternativos para a realização de práticas processuais, nós temos mais recursos disponíveis para a realização dessas práticas processuais que podem ser utilizados para garantir que esse princípio da economia processual seja alcançado. Exemplo disso é a realização de audiências e interrogatórios por videoconferências. Além disso, a conversão dos processos físicos para o meio digital, para os processos online, e a simplificação de formalidades processuais desnecessárias são meios importantes para que o trâmite processual seja menos custoso e mais rápido, que é justamente o objetivo do princípio da economia processual. Passando para o princípio do duplo grau de jurisdição, ele garante às partes o direito de recorrer de uma decisão judicial para a segunda instância, visando a revisão da decisão que foi proferida em primeira instância. Esse princípio é fundamental para o direito processual, além de ser uma garantia constitucional, e tem origem na necessidade de suprir a falibilidade humana, além de atender o sentimento de inconformismo e assegurar o controle ao poder estatal, tendo como objetivo garantir a imparcialidade e segurança jurídica nas decisões judiciais. Assim, caso uma das partes se sinta prejudicada com a decisão de primeira instância, ela pode recorrer para a instância superior.
Por conta da estrutura do direito processual com duplo grau de jurisdição, as partes podem ver suas questões serem discutidas novamente por um órgão colegiado. E por que é importante que esse órgão seja colegiado? Porque a chance de um indivíduo errar ao decidir é muito maior do que a chance de vários indivíduos juntamente cometerem o mesmo erro nessa decisão, né? Então, esse órgão colegiado pode vir a corrigir eventuais erros ou injustiças cometidas pela decisão monocrática de primeira instância. No processo penal, esse princípio permite que a decisão condenatória ou absolutória, o que seja analisada por esse órgão colegiado de segunda instância, que pode confirmar essa decisão, modificar essa decisão ou anular essa decisão. Vale ressaltar que existem limitações e exceções ao exercício desse princípio, como nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, que são as infrações penais de menor gravidade, né? E nos casos em que a decisão condenatória foi proferida por tribunal do júri. O princípio da persuasão racional do juiz, por sua vez, estabelece que o juiz deve decidir uma causa com base em critérios objetivos e racionais fundamentados em provas e argumentos. Ou seja, ele não pode decidir com base em convicções pessoais, preconceitos ou considerações subjetivas que sejam. Isso não significa que o juiz tenha a obrigação de acatar todos os argumentos e as provas apresentadas, mas sim que eles precisam ser analisados e fundamentados. É importante destacar que esse princípio garante a imparcialidade e a objetividade das decisões judiciais. Assim como no princípio da economia processual, o princípio da persuasão racional do juiz deve ser aplicado com ainda mais cautela no âmbito do direito processual penal, porque o que está em jogo é a liberdade e a dignidade de uma pessoa. Além disso, nesse âmbito do direito processual penal, o ônus da prova cabe ao Ministério Público, que deve apresentar as provas necessárias para a condenação do acusado, que precisa ter oportunidade de se defender. Outro princípio fundamental do direito processual penal é o da disponibilidade da ação penal privada. Esse princípio estabelece que é direito exclusivo da vítima decidir se deve ou não promover uma ação penal contra o autor do crime, sendo discricionário a ela renunciar à ação penal, transigir ou desistir do processo. E é importante destacar que a vítima não é obrigada a justificar a sua decisão. Fica claro que esse princípio é um mecanismo de proteção aos direitos da vítima extremamente importante, porque ele está diretamente relacionado ao direito da liberdade individual e da autonomia da vítima, lhe garantindo o direito de decidir sobre o prosseguimento ou não do processo criminal. Nos casos de crimes de menor gravidade, como contravenções penais e crimes de menor potencial ofensivo, o interesse público em punir o infrator é menor do que a proteção dos direitos da vítima, que é uma prioridade, sendo esse princípio ainda mais importante nesse sentido. Outro adendo relevante sobre o princípio da disponibilidade da ação penal privada é que ela não significa impunidade, tendo em vista que o autor do crime ainda pode ser responsabilizado no âmbito do direito civil, mesmo que não seja no âmbito do direito penal. Só que também é importante destacar que existem limitações legais e constitucionais a esse princípio, não sendo ele absoluto. Exemplo disso são os casos de crimes contra a vida, que nesses casos a ação penal é pública e incondicionada, então o Ministério Público tem o dever de promover a ação penal independentemente da vantagem da vítima e ou dos seus familiares, em nome da proteção da sociedade. O próximo princípio é o da indivisibilidade da ação penal privada. Ele estabelece que a ação penal privada deve ser proposta de forma indivisível em relação a todos os possíveis autores do crime, não permitindo que a vítima escolha apenas um dos possíveis autores, para processar. O objetivo desse princípio é garantir a efetividade da tutela penal e evitar que só alguns desses possíveis autores sejam processados, deixando os demais impunes. E a importância desse princípio está ligada à necessidade de tratamento igualitário entre os acusados de serem autores ou partícipes do crime, já que todos os envolvidos devem ser incluídos na ação, tendo eles participado de forma direta ou indireta. Assim, sendo aplicado esse princípio, a vítima não pode escolher arbitrariamente quem são os acusados. Ponto que precisa ser esclarecido é que essa indivisibilidade nada tem a ver com os acusados serem julgados juntos no mesmo processo. Inclusive, se houverem muitos envolvidos, a ação penal pode precisar ser desmembrada em diversos processos. Logicamente, essa indivisibilidade se refere à ação penal privada,
já que a competência para processar um autor de crime no âmbito da ação penal pública é exclusiva do Ministério Público. Por fim, o último princípio que eu vou falar sobre é o da verdade real. Como o objetivo do processo é justamente buscar a verdade dos fatos, esse princípio estabelece que o processo deve ser orientado para a obtenção da verdade real sobre o crime que está sendo julgado, para que a justiça seja garantida e o processo seja imparcial, permitindo que sejam apresentadas todas as provas relevantes para a decisão final. Tendo em vista que, no modelo acusatório de processo penal, todas as partes devem ter liberdade para produzir provas e buscar a verdade dos fatos, sem interferências ou pressões indevidas, está intrinsecamente ligado ao princípio da verdade real. Sob essa perspectiva, o juiz deve ser um terceiro imparcial, que busca a verdade dos fatos com base nas provas apresentadas pelas partes. Ainda vale salientar que, por mais que a busca pela verdade essencial seja justamente o objetivo do processo, ela não pode ser realizada de forma indiscriminada, sendo ignoradas as normas processuais. Os direitos fundamentais e garantias processuais devem ser respeitados. Então, não é razoável que sejam praticadas formas ilegais ou imorais na obtenção das provas. Elas precisam ser válidas para que o processo seja legítimo. E agora eu vou passar a palavra novamente para a Bárbara. Olá de novo. O devido processo legal é o último dos princípios que nós temos. E ele, na verdade, engloba todos os outros princípios que foram falados anteriormente. O devido processo legal, ele é basicamente a garantia que a população tem de receber um tratamento justo e adequado por parte do Estado para que as disputas sejam resolvidas da melhor maneira possível. Dessa forma, o devido processo legal, ele inclui uma série de princípios como a celeridade, o contraditório e ampla defesa, a publicidade, a imparcialidade. Sem um desses princípios, os outros não conseguem funcionar de forma plena e o acesso à justiça não é garantido a todos. Então, podemos dizer que o devido processo legal é o mais importante dos princípios, porém ele é o pai dos princípios, porque ele engloba todos os outros. Mas, como eu falei lá no primeiro slide, por mais que na teoria esses princípios funcionem de forma adequada, na prática, nós sabemos que há uma série de obstáculos à garantia do devido processo legal e que os princípios não alcançam seu objetivo primordial, que é garantir o acesso à justiça à população e o interesse público do Estado. Eu vou então trazer algumas das problemáticas que permeiam esse mundo dos princípios, mas esse rol não é exaustivo e há uma série de outros problemas que podem ser facilmente identificados. Em primeiro lugar, o princípio da celeridade, ele é ferido constantemente. E qualquer pessoa que já teve contato com o mundo do direito sabe que os processos demoram anos e anos e anos para terem uma conclusão. Entende-se que há uma explosão de litigiosidade com a qual o Estado não tem condição de arcar, que gera um atraso extenso, que também causa uma série de implicações para todas as partes. O réu, ele pode ficar sujeito a uma prisão provisória extensa, que por si só já é complicado, mas além disso, ele tem que lidar com todos os reflexos de estar sofrendo uma ação penal. A vítima também sofre com uma incerteza, porque o seu acesso à justiça é prejudicado, sem saber se vai ter uma conclusão e quando essa conclusão vai acontecer, porque ela não consegue ver a justiça sendo feita. Além disso, temos o princípio do acesso à justiça, que já falei anteriormente, ele é prejudicado pela falta de celeridade, mas também há outros aspectos relacionados a ele. A burocratização excessiva, ela impede que as pessoas tenham conhecimento sobre o processo e que possam entender todos os atos e todas as necessidades a ele inerentes. Os termos excessivamente técnicos e a linguagem extremamente formal que nós encontramos dentro dos processos
refletem muito isso. E é nítido que a parte da população menos instruída e até pessoas que não. Qualquer pessoa que não tenha acesso ao direito não consegue entender, não consegue participar, seja de leis, seja dos atos processuais. Isso é muito prejudicial. Temos também princípios que são prejudicados por outros princípios. A economia processual e o contraditório são princípios que representam uma dicotomia. Enquanto o contraditório expressa a necessidade de oferecimento de pareceres em todos os movimentos do processo, em que, quando há manifestação de uma parte, a outra parte também tem o direito de se manifestar, a economia processual implica na redução de atos, com o objetivo de obter a celeridade. Então, é nítida a contradição entre esses dois princípios, mas os dois precisam ser atendidos ao mesmo tempo. Então, é muito difícil que haja esse balanço, ainda mais com os prazos que são estipulados para a resposta, que às vezes sofrem dilações. Então, há também um problema grave, que impacta a celeridade e o acesso à justiça, como todos os princípios estão relacionados. Por fim, eu vou trazer a imparcialidade, que é, por si só, uma questão muito complicada, porque seres humanos têm uma formação ideológica, cultural, que vem desde quando é criança até quando é adulto. Juízes não estão acima disso e não estão fora disso. Todas as pessoas têm suas opiniões formadas e, por mais que seja necessário que os juízes deixem essa parcialidade, essas opiniões fora das decisões do processo, sabemos que na prática isso não acontece e que é muito difícil, se não impossível, deixar suas concepções pessoais interferirem nesse julgamento. Então, a imparcialidade, por mais que seja um dos pilares do sistema jurídico, ele raramente é alcançado. Então, é necessário olhar para todos esses princípios com muita cautela e tentar aplicá-los da melhor maneira possível, sabendo que eles têm limitações. Então, como já falado, os princípios são muito importantes e exercem um papel fundamental, são essenciais para a manutenção de um processo eficiente, que cumpre tanto o papel de moderador da ordem pública, quanto de garantidor de acesso à justiça à população. Mas nós ainda não temos exercício pleno de todos os princípios, o que necessita de muita ponderação por parte tanto dos julgadores, magistrados, quanto de todas as pessoas que aplicam o direito, das pessoas que passam pelo sistema jurídico. Então, esse é o final do nosso trabalho. Espero que tenha sido muito elucidativo e que tenha ajudado a compreender um pouco mais esse mundo dos princípios e o mundo do direito. Muito obrigada pela atenção e é isso.